jQuery. Eu trouxe para vocês a definição do próprio John Resig, que é o criador do jQuery. Essa definição está na cara do site do jQuery, que jQuery é uma biblioteca JavaScript rápida e concisa, que ela simplifica atravessando o seu documento HTML, né? Como é que você faz para navegar dentro dos seus elementos da sua página, né? Facilita a manipulação dos eventos, a criação de animação e as interações Ajax para um desenvolvimento web mais rápido, né? Então, uma das maiores vantagens do jQuery, né, que eu percebi é que você consegue sair disso para isso, né? A gente faz esse mesmo efeito de tabela, esse efeito zebrado na tabela, você sai de um bloco de código mais ou menos desse tamanho para uma linha de código, né? Então você ganha muita produtividade fazendo isso, né? usando o jQuery. Algumas outras vantagens, né, é que o jQuery ele permite o acesso direto aos elementos aos elementos da página, aos conjuntos de elementos da página, né, porque ele faz uso dos seletores CSS. E também ele tem alguns seletores personalizados, né, alguns filtros que a gente vai ver mais para frente. Facilita a manipulação do conteúdo dos elementos da página e facilita também a manipulação dos eventos, né. Ele é cross-browser, então ele é compatível com todos os navegadores. Se eu escrever, porque escrever em jQuery vai funcionar no IE, vai funcionar no Firefox, no Chrome, sem ter que fazer aqueles malabarismos de código para conseguir fazer tudo funcionar em todos os browsers, né? Ele faz as mesmas coisas com muito menos código, né, como a gente viu no slide anterior. Legal. Como é que é a estrutura do jQuery, né? Então eu passo um seletor para minha função jQuery, né? Então minha função jQuery ela é composta por esse, né, o símbolo do dólar, abre e fecha parênteses. Então eu passando o meu seletor que eu quero selecionar para dentro dessa função, ele vai retornar para mim o conjunto dos elementos que coincidirem com esse seletor e vai recobrir todos esses elementos com as funcionalidades do jQuery. Então a partir disso eu consigo, né, aplicar alguma ação nesse meu conjunto selecionado. Então aqui só um exemplo para ficar, um exemplo inicial, né? Tem esse bloco de código HTML, essas duas listas, né? Cada uma tem um item de lista, dois itens de lista. Então se eu jogar essa função com esse seletor, o L espaço ali, ele vai retornar para mim, ele vai trazer para mim vai selecionar para mim aqueles dois itens de lista, né? O que ele faz? Ele vai selecionar o item de lista que tem um descendente o L. Se eu colocasse nesse seletor o L espaço ali, traria esses dois elementos de lista. Se eu colocar só o L, só o LI, né, traria todos os meus elementos LIs como retorno desse seletor. Então, falando um pouco mais do seletor de CSS, né, que a gente pode usar no jQuery, não são todos, né, você tem uma lista grande, você consegue usar tanto do CSS, o mais simples do CSS1 até o CSS3, tem uns seletores um pouco mais avançados, né. Então, esse primeiro exemplo vai trazer um conjunto com todos os meus elementos IMG. Posso procurar pelo ID, também posso selecionar pelo ID, posso fazer uma junção, né, selecionar esse meu elemento IMG, se eu colocar o cerquilha e o ID vai trazer esse elemento que tem esse ID. Posso selecionar pela classe, né, então eu vou ter uma seleção com todos os meus elementos que contiverem essa classe. Eu trouxe esses dois aqui que eles podem parecer similares, né, mas na verdade o retorno deles é um pouco diferente. É diferente, na verdade, né? Esse aqui, como o mesmo exemplo que foi no slide anterior, né, ele vai me retornar todas as minhas tags, todos os meus elementos A que tiverem um descendente LI. Esse de baixo ele vai retornar todos os LIs que contiverem A como filho. Então o retorno deles é diferente, né? Eu posso, usando esses dois pontos first, eu posso selecionar o primeiro elemento, né, da type, o primeiro elemento que eu precisar, né, no jeito eu tenho 10 elementos A na minha tela, eu consigo trazer o primeiro. Se eu usar dois pontos slash, eu vou trazer o último. Tem também dois pontos even e dois pontos odd, né? Ele vai trazer os elementos pares e o odd os elementos ímpares, né? E tem também esse aqui, trouxe também esse que é o LD dois pontos first child. O que ele vai fazer? Esse seletor, ele retorna para mim o primeiro filho de um elemento pai. O primeiro filho dos elementos pais que eu tiver na minha página, né? Tinha falado para vocês também que o jQuery tem alguns filtros, né, uns seletores personalizados.
Então, se eu colocar 2 pontos checkbox, 2 pontos checked, ele vai entrar para mim todos os meus inputs do tipo checkbox, eles estiverem marcados. Da mesma forma para o rádio, né? Esse exemplo de baixo. Posso também trazer todos os meus inputs que sejam checkbox, né? Até vou passar aqui para de baixo, né? Esse eu trouxe para mostrar o filtro NOT, né? Que ele vai trazer todos os meus inputs que não sejam checkbox. O NOT ele nega o filtro que eu passar. E esse anterior, ele vai me trazer todos os inputs, né? Eu não tinha mencionado antes esse seletor, a gente pode selecionar também por atributo, né? A gente pode passar o atributo. Então eu quero selecionar todos os meus inputs que o atributo name dele seja igual ao rádio grupo e trazer os checados, né? Para poder fazer uma seleção, às vezes, uma seleção de, como se fosse fazer um formulário de perguntas para ABCD. Eu consigo identificar lá e trazer o qual foi checado, né? Qual foi marcado. Tá. Então agora que a gente já sabe mais, já teve uma ideia de como selecionar todos os elementos na tela, as formas de selecionar, então a gente consegue começar a falar de como a gente consegue mexer um pouquinho com isso, né? Melhorar um pouco, às vezes filtrar um pouco mais ou mexer um pouco com essa seleção. Então aqui inicialmente tem esses 3 métodos, né? O método size, o get e o index. O size é bem óbvio, né? Então tem um conjunto de elementos que eu seleciono na página. Se eu aplicar o método size, ele vai me retornar a quantidade de elementos que eu tenho desse conjunto. O get, eu tenho 2 formas de usar o get, né? Eu posso passar um get index, né? Então se eu tenho um conjunto com 10 elementos, se eu passar get index 0, vai me tornar o primeiro elemento dessa seleção, né? Desse conjunto. E se eu posso passar também, eu posso pegar esse conjunto de elementos e passar o get sem parâmetro, né? Então o que ele vai me retornar? Eu posso atribuir isso a uma variável, que ele vai me retornar um array com todos esses objetos, né? Com todos esses elementos, eu posso atribuir uma variável para usar de alguma forma. O index, eu posso usar esse método index, né, para procurar um elemento dentro de um conjunto, né? Então, dentro do conjunto, se eu passar um elemento, eu passo um elemento nesse método index, ele vai achar para mim em qual posição esse elemento está dentro do meu conjunto. Se ele não achar, ele vai retornar menos 1. Agora a gente começa com alguns métodos um pouco mais complexos, né? Então eu tenho esse método edge. O que esse método edge faz? Eu seleciono na minha página um conjunto de elementos, né, passando o meu seletor, e eu consigo, pegando esse conjunto, consigo adicionar nesse mesmo conjunto, né, usando o método edge, um outro conjunto de elementos. Então nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu seleciono todos os elementos LIs da minha página, depois eu seleciono todos os elementos P e adiciono dentro desse meu conjunto LI, né? Adiciono nesse meu conjunto LI. Eu posso também criar um elemento novo, né, e adicionar nesse meu conjunto. E trouxe um exemplo um pouco mais complexo do que a gente consegue fazer com esse método AD, né? Então, eu tenho todas essas imagens no meu documento, né? Então, se eu pegar a minha imagem e tem o atributo alt preenchido, eu vou ter essa seleção. Eu vou ter esses itens selecionados. Aplico uma classe CSS só para dar uma diferenciada, né? Esse ponto add class, eu vou falar para vocês mais para frente, né, nas próximas apresentações, mas ele é bem simples, só vai adicionar um estilo nesse meu conjunto, né? Aí o que eu faço? Eu uso o método add, né? Eu passo esse método add, o que eu quero fazer? Eu quero selecionar essas outras três imagens porque elas têm um atributo title preenchido, né? Então o que eu fiz? Selecionei, então eu estou agora com esse conjunto, né? Esse primeiro, que eu apliquei essa modificação, né, e adicionei essas outras 3 imagens, né, e vou aplicar alguma outra coisa. Vou aplicar, por exemplo, uma transparência, né? Então imagina que esse primeiro CSS eu apliquei uma borda. Eu peguei 3 imagens e apliquei uma borda nessas 3 imagens. Depois eu adicionei no meu conjunto já essas 3 imagens com a borda, adicionei as outras 3 imagens e apliquei uma transparência e a transparência foi para todas, né? Então eu tenho, como resultado, eu vou ter 3 imagens com borda e transparência e 3 imagens só com transparência.
tenho o método filter também, com um conjunto de elementos que eu selecionar na tela. Se eu aplico esse filtro passando um seletor ou uma função, ele vai pelo que o método do nome diz, filtrar isso para mim, né? Então, dá um exemplo, vou mostrar um exemplo para vocês. Tendo todos esses itens de lista, se eu pegar, selecionar todos esses itens de lista e aplicar um filtro even, 2 pontos even, ele vai trazer para mim todos os meus elementos pares da página, né? Você pode pensar, mas eu podia usar assim, podia usar li 2 pontos even, sem colocar o filter, né? Ele traria o mesmo resultado. Só que o legal do filter é que você consegue usar ele com função também, né? Então, imagina que você está pegando todos esses elementos da sua página, né? Vai aplicar um filtro passando uma função. Então, essa função tem alguma regra, que se por acaso essa regra voltar true, ele vai manter esse elemento na listagem. Se essa regra voltar false, ele vai retirar o elemento da listagem. Então, para o meu primeiro ali, ele passou true, fica o elemento na listagem. Para o meu segundo, ele passou false, retirou. O terceiro passou false, retirou. Então, eu vou ter um retorno de acordo com a regra que essa função retornar para mim, né? Só apliquei uma classezinha para fazer alguma coisa com essa seleção. O método slice, né, que ele simplesmente ele corta, com um conjunto selecionado de elementos, eu vou cortar ele de alguma forma. Então, de novo, né, os elementos ali, com todos selecionados. Se eu aplicar o método slice passando o parâmetro 2, ele vai cortar os 2 primeiros e retornar só esses 4 últimos aqui. Se eu passar o slice 0 a 2, ele vai pegar só os 2 primeiros e ignorar o resto nessa seleção. Tem também o método find, né, que o método find com esse conjunto, né, de elementos selecionados, eu vou procurar dentro desse conjunto, né, pelo seletor, passando um seletor, né, uma tag e tal, né, passando para ele procurar dentro desse conjunto. Então, vamos para esse exemplo também. Tem esse parágrafo, né, com essa frase dentro: olá, como vai você? E o olá e o você, os dois estão dentro de tags spam, né? Então, se eu aplicar se eu fizesse essa função, selecionar eu posso selecionar todos os parágrafos, só tem um, né, nesse caso, achar a tag spam e aplicar um CSS nela, mudar a cor dela para vermelho, né? Essa função CSS também vai ser explicada com mais detalhes nas próximas apresentações. Eu vou ter como resultado o olá vai você e o olá vai você vermelho, né? Que eu apliquei o CSS nas tags spam. Tem o método is também, que ele vai retornar true se pelo menos um dos elementos que eu tiver no meu conjunto for coincidente com o elemento que eu passar como parâmetro nesse método is, né? Então ele faz mais ou menos assim, né? Porque esse exemplo vai explicar melhor. Eu tenho a minha tag body, minhas 3 tags MGs e minha tag P. Então, passando esse seletor asterisco, eu vou selecionar todas as minhas tags da minha página, né? Aí, fazendo essa função is, P, é como se eu perguntasse se dentro dessa seleção eu tenho uma tag P. Tem uma tag P? True, retorna true. Passei um LI só para demonstrar que se não tiver nessa seleção, ele vai me retornar falso. E tem também esse método end. O método end ele me retorna um conjunto anterior. Então, por exemplo, imagina que eu fiz uma seleção e teve um retorno 4 elementos. Aí eu fiz uma subseleção desses 2 primeiros para aplicar alguma coisa nessa subseleção. Só que eu quero depois poder voltar e pegar esses 2 últimos e fazer alguma coisa com eles, né? Eu não conseguiria fazer depois dessa seleção, porque eu só teria esses 2 selecionados, eu não teria como chegar diretamente nesses outros 2, né? É aí que entra o método end. Então eu vou mostrar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então tem essas duas listas, né? A primeira lista com a classe primeira e a segunda lista com a classe segunda. E com três itens em cada lista, né? Os mesmos itens inclusive, né?
Então, quando eu passar esse primeiro seletor, fizer essa primeira função do meu seletor, eu vou ter isso de retorno, né? Eu estou procurando minha lista UL que tem a classe primeira. Então, eu vou ter essa seleção. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero pegar a classe boolean, quero pegar o item que tem a classe boolean e fazer alguma coisa com ele. Aí eu vou usar o método find, achei o boolean, né? Fiquei com ele selecionado. Vou pintar o boolean de vermelho. Pintei o boolean de vermelho. Agora eu quero fazer o seguinte, agora eu quero pintar o end de azul. Como é que eu faço? Eu não consigo chegar diretamente no end, porque aqui eu só estou com isso selecionado. Quando eu aplico o método end, eu retorno minha seleção anterior. Né? Aí eu vou lá, acho o end, pinto ele de azul, e esse é o retorno. E isso é o que acontece depois que eu fiz todos esses procedimentos. Né? Eu vou ter o boolean pintado de vermelho e o end pintado de azul. Por hoje é só, pessoal. Eu vou, na próxima apresentação vai começar a ficar mais interessante, porque essa parte é mais sobre seleção. Na próxima a gente vai começar a falar sobre como manipular o conteúdo dos elementos, como manipular os eventos na página, né? E muito obrigado.